2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4. 2 Coríntios 1 a 4 diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfaleçamos. Apóstolo Paulo tinha um ministério de sustento próprio, tá, né? Apóstolo Paulo era obreiro de sustento próprio. Esse é um outro problema que os teólogos cometem, é um erro, afirmando que só os teólogos é que podem fazer trabalho, ministrar. Mas Paulo não era teólogo. Nenhum dos discípulos de Jesus era teólogo, mas eles compreendiam a Bíblia. Sim ou não? Agora vê, uma outra corrupção dentro da linha leiga. Essa está a vida linha leiga. Nós vimos do que está a vida linha sacerdotal. Agora na linha profética, diz assim: antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Qual essas coisas vergonhosas? Não andando com astúcia. Qual é a astúcia? Nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, nos dias do apóstolo Paulo, existia um grupo de pessoas que estavam fazendo o que com a palavra de Deus? Falsificando. Qual é o nome que se dá para versões falsificadas das Escrituras? Os livros apócrifos. Lembra que eu falei do erro que está vindo dentro? Daniel Silveira, infelizmente, foi enganado e ele está trazendo livros apócrifos para dentro do quê? Da verdade presente, para dentro do adventismo. Nos dias do apóstolo Paulo, estava sendo falsificada a palavra de Deus. E muitos falsos evangelhos e falsa palavra de Deus estavam sendo escritos. E nome para essas falsificações são os livros apócrifos. Agora, nós temos dois tipos de livros apócrifos. Temos os apócrifos neotestamentários e temos os apócrifos intertestamentários. Os apócrifos intertestamentários são os apócrifos não referentes aos livros do Novo Testamento. Exemplo de apócrifos neotestamentários temos Apocalipse de Bernabé, Evangelho de Pedro, Apocalipse de Pedro. Todos esses livros são livros apócrifos. E o termo apócrifo, essa palavra é junção de dois termos, temos o prefixo e o sufixo. O prefixo apo significa oculto ou pós, ou pode ser pós. Os livros apócrifos comumente são conhecidos como livros ocultos ou escritos depois da Bíblia. E o grifo vem normalmente com esse sufixo de coisa de escrito, tá, né? Então, eu quero me demorar para combater, por exemplo, o livro de Enoque. O livro de Enoque é um apócrifo intertestamentário. O livro de Enoque foi escrito 200 anos antes do nascimento de Cristo. E tem dois livros de Enoque. Tem o Enoque Copta, que é o livro de Enoque escrito na África. O Copta era a língua religiosa da África, da Igreja do Sudão. E temos o Apócrifo de Jerusalém. Esses livros apócrifos ensinam coisas que contrariam a própria Bíblia. Por exemplo, ensina inferno como um lugar de atormento. Isso está no capítulo 40 do livro de Enoque. Ensina que os anjos se relacionaram com mulheres. Isso contraria o ensino de Jesus, que os anjos não casam, nem se dão quê? Em casamento. Eu não vou fazer uma análise dos ensinos todos, talvez numa outra apresentação. Mas uma outra coisa que nós devemos saber, os livros apócrifos não foram escritos por
pelos nomes que se dão. Além do termo apócrifo, tem outros termos que é pseudoepigráficos. Esse termo significa livros que têm nome de autores diferentes, falsos nomes de autores. Os irmãos já deviam saber que na casa de Deus é para pôr o telefone no silêncio, ou no modo de avião, ou desliga. Tá, né? O livro de Enoque não é apenas livro apócrifo. É um livro pseudoepigráfico. Isso significa que leva um falso nome. Porque Enoque não escreveu nenhum livro. Enoque não escreveu o quê? Nenhum livro. Por quê? Ellen White, no livro Grande Controvérsia ou Grande Conflito, na página 7, ela diz o seguinte: durante os primeiros 25 séculos da história humana, não houve nenhuma revelação escrita. Quanto período? 25 séculos, não houve nenhuma revelação escrita. Quer dizer, desde Noé até Moisés não tinha nada escrito. Então Enoque não deixou nenhum manuscrito. A única fonte histórica sobre Enoque não está em um material escrito, mas na tradição oral. Quem foi o grande compiladores? Ellen White continua. Aqueles dentre os homens que haviam sido receptáculos da revelação divina comunicavam estas verbalmente aos seus descendentes, passando assim o seu conhecimento para a geração sucessiva. A revelação escrita data de Moisés, que foi o primeiro compilador dos fatos até então revelados, os quais enfechou em volume. Esse trabalho prosseguiu por espaço de 1600 anos, desde Moisés, o autor do Gênesis, até João Evangelista, que nos transmitiu por escrito o mais sublime dos evangelhos. Os irmãos estão a entender? O livro apócrifo é livro de Satanás. Quando Enoque esteve vivo na terra, não houve nenhuma produção literária. O primeiro compilador, Moisés, fez pegou toda a história que era a tradição oral e tornou em um livro. A escrita religiosa sagrada começa com quem? Com Moisés, não com Enoque. Se Enoque não escreveu o livro, quem escreveu? Homens que falsificavam a palavra de quem? De Deus. Então cai por terra a alegação de que Enoque escreveu um livro. Enoque não escreveu nenhum livro. O livro de Enoque carrega apenas o nome de Enoque, mas não foi escrito por quem? Por Enoque, nem muito menos se produziu por um ditado. Por exemplo, Baruque compilou as visões de quem? De Jeremias, sim ou não? Mas Jeremias estava vivo, Jeremias recebeu a revelação. Nos dias de Enoque, Enoque não ditou nada para que alguém escrevesse, mas é claro, passou a tradição. Essa tradição foi desde os dias de Enoque até o evangelista João. Mas qual é o cânone que Ellen White reconhece? É o cânone que nós temos desde Moisés até o Apocalipse. No cânone reconhecido por Ellen White não há espaço para o livro de quem? De Enoque. Mas Judas capítulo 1, vamos para Judas capítulo 1, como entendermos isso? Judas capítulo 1, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Versículo 15. Para fazer juízo contra todos e condenar, de entre eles todos os ímpios,
por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra quem? Contra ele. Então, Enoque, como nós lemos nos escritos de Ellen White, ele passou a revelação que tinham de Deus de forma oral. Quando Judas está a citar o que Enoque falou, ele não está citando um livro diretamente de Enoque, mas ele está a recitar a tradição que é judaica, que nesse caso era passada de geração a geração, e ele não está aqui a santificar os livros apócrifos, porque quando Judas escreve, existiam sim livros apócrifos, mas que não foram reconhecidos como canônico, mas uma boa parte do que existia nos livros apócrifos estavam em conformidade com a Bíblia, não o próprio livro, mas certos que ensinos. Até aqui entendemos. É dali que os próprios pioneiros, nossos pioneiros, que o próprio Daniel Silveira vai citar, os próprios pioneiros usaram livros apócrifos não como fonte de inspiração, mas como um material histórico comum. Até aqui entendemos, né? É como se eu tiver a fazer uma pregação, eu citar um livro do Bill Gates, Billy Graham, qualquer outro autor, não lhe dando santidade, mas apenas para confirmar o que a Bíblia já disse. Até aqui entendemos. O que para nós basta para terminarmos? Isaías 8:20, para fecharmos esse ponto. Isaías 8:20 diz assim: esses jesuítas, eles têm o alvo de destruir a Bíblia sem queimar. Eles colocaram contradição na Bíblia aí no espírito de profecia. Isaías 8:20 está aqui a nossa segurança. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo estas palavras, nunca verão que? Alva. Então, tal como Ellen White menciona, Enoque não escreveu nenhum livro, e Ellen White mostra qual é o cânone que temos que usar. E Ellen White, durante seu ministério, usou o cânone de 66 livros sem o uso de nenhum livro que apócrifo. Então precisamos voltar para a versão autorizada. Qual é a versão autorizada? King James. Então vamos orar para entrarmos agora no nosso tópico propriamente dito.